Galera, na aula passada eu falei sobre o estudo da densidade, certo? Que é o capítulo 2 do livro de vocês. E depois que eu expliquei para vocês, eu passei 4 questões do livro da página 46, certo? E fiquei de corrigir essas questões hoje. Então vamos lá, galerinha, ó. A quarta questão diz o seguinte, ó. Eu passei a quarta, a quinta, a sexta e a sétima questão, tá? A quarta questão diz o seguinte, ó. Se adicionarmos um cubo de gelo em um copo com etanol anidro líquido e outro cubo de gelo de mesmo tamanho em um copo com água líquida, observará que o gelo colocado na água líquida flutuará e o gelo colocado em etanol anidro afundará. Por que isso acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês, galerinha, ó. Eu falei na aula passada que cada material, cada substância tem sua densidade específica, tá certo? E essa comparação entre as densidades irá prever se uma determinada substância vai afundar ou não em um certo líquido, tá bom? Então nós temos aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos a densidade, que é a água no estado sólido, tá certo? A densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. O etanol, que é um álcool, a densidade dele é 0,79 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do gelo ele é maior que a densidade do etanol, ou seja, ela é mais densa. O gelo é mais denso que o etanol. Isso prevê o quê? Que ele vai afundar, tá certo? Vamos ver aqui a comparação com a água. A água no estado líquido, a densidade dela é 1 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade do gelo, que é a água no estado sólido, é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Como o gelo é menos denso que a água, isso a gente conclui que ele é o quê? Que ele vai flutuar, tá certo? Então, galera, vocês botam a resposta assim, ó. Porque o etanol anidro é menos denso que o gelo e a água é mais densa que o gelo, tá certo? Galerinha, ó, quinta questão. O etilenoglicol é um aditivo utilizado no radiador dos automóveis para auxiliar no arrefecimento e resfriamento do motor. Suponha que uma pessoa precise de meio litro desse líquido para colocar no radiador de seu carro, mas não dispõe de nenhum medidor de volume. Sabendo que a densidade do etilenoglicol é de 1,11 gramas por centímetro cúbico, propõe um procedimento que permita medir adequadamente o volume do líquido, tá certo? Então, galera, nessa questão ele quer o volume de meio litro desse etilenoglicol, só que tem um probleminha, ele não tem nenhum medidor de volume, tá certo? Mas ele dá uma informação importantíssima para nós. Ele diz que a densidade do etilenoglicol é de 1,11 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Isso quer dizer o que, ó? Que em 1 centímetro cúbico do etilenoglicol eu tenho uma massa de 1,11 gramas, tá certo? Só que essa unidade aqui, ó, o centímetros cúbicos aqui se refere a volume, tá? Gramas, massa. O volume nesse caso aqui não vai me interessar. Por quê? Porque ele não tem nenhum medidor de volume. Então vai me interessar o que? A massa, tá certo? Então eu tenho que procurar a massa que corresponda a meio litro desse etilenoglicol, beleza? Aí, ó, 1,11 gramas por centímetro cúbico corresponde a 1,11 gramas por mililitro. Isso quer dizer o quê? Que em 1 mililitro do etilenoglicol eu tenho 1,11 gramas, que corresponde a isso, a 1 ml, tá certo? Aqui eu tenho que procurar a massa que corresponde a meio litro do etilenoglicol, o que ele quer, tá certo? Meio litro, galera, corresponde a 500 ml. Professor, por que você fez essa transformação? Como aqui está em mililitros, que necessariamente tem que estar na mesma unidade, beleza? Então vamos encontrar a massa que corresponde a 500 ml de etilenoglicol. Aí faz uma regrazinha de 3 simples, tá? Ó. 1 ml corresponde a 1,11 gramas, tá? De etilenoglicol, ou seja, em 1,11 gramas de etilenoglicol corresponde a 1 ml. E em 500 ml, que é meio litro, corresponde a quanto? Faz meio pelos extremos, ó. X vezes 1, x, né? E 500 vezes 1,11, x é igual a 555 gramas. Ou seja, a meio litro corresponde a 555 gramas. Aí nesse caso é só pegar essa quantidade, né? Isso que a pessoa deverá medir, a quantidade que a pessoa deverá medir na balança, que corresponde a meio litro, tá certo? É só isso, galera, essa quinta questão. Galerinha, vamos aqui para a sexta questão. Analise o gráfico e a imagem abaixo. Temos um gráfico aqui, certo? Em que esse gráfico diz assim, ó, é um efeito do percentual de sal, salinidade na densidade da água a 15 graus Celsius.
Então nós temos aqui, ó, o grau de salinidade em porcentagem, que vai aumentando, e aqui a densidade em quilogramas por metro cúbico. Então, de acordo com o gráfico aqui, na medida que a porcentagem de sal aumenta, certo? Ó, vai aumentando aqui, a densidade da água também aumenta, ó, aí, ó. Quando, por exemplo, for 5%, a densidade vai estar aqui, ó, em torno de quase 1,005, tá certo? Resumindo, à medida que a porcentagem de sal aumenta, a densidade da água também aumenta, tá certo? Essa figura aqui é uma pessoa boiando nas águas do Mar Morto. Galerinha, lá esse Mar Morto é um mar extremamente salgado, certo? Fica localizado lá no Oriente Médio e lá a densidade da água é altíssima. Leva esse nome Mar Morto porque não tem vidas marinhas lá, tá? Pela quantidade de sal existente, beleza? Então lá é mais ou menos em torno de 35% a porcentagem de sal. Vem aqui, ó, vai a gente levando aqui, dá mais ou menos quase a mais, deixa eu ver aqui, por aqui, ó, mais cima de 1,020, tá? A densidade dele. Vamos aqui responder essas questões, ó. Com base nas informações fornecidas por eles, pelo gráfico e pela imagem, responda aqui a letra A. Explique por que um ovo afunda em um copo com água da torneira, mas flutua em um copo com água salgada. Galerinha, como a gente viu aqui no gráfico, na medida que a porcentagem de sal aumenta a densidade da água, certo? Então, ó, explique por que um ovo afunda em um copo com água da torneira. Ou seja, o ovo ele é mais denso que a água da torneira, por isso que ele afunda. Mas flutua em um copo com água salgada, porque a água salgada, a densidade da água é muito grande, tá certo? Então responda desse jeito aqui, ó. Porque o ovo tem maior densidade que a água da torneira e menor densidade que a água salgada, tá certo? Vamos aqui para B. Determine as densidades da água quando a porcentagem de salinidade for 15% e quando for 30%, tá? 15%, galerinha, ó, corresponde mais ou menos isso aqui, ó, certo? 15%, olhando aqui no gráfico, dá mais ou menos aproximadamente igual a 1,011, tá? E 30%, aqui, ó, 30%, a gente fazendo isso aqui, dá mais ou menos 1,023, tá? Então responda aí, ó. 15% é aproximadamente igual a 1,011 kg por metro cúbico, 30% aproximadamente igual a 1,023 kg por metro cúbico, tá bom? Letra C. Qual é a relação do gráfico apresentado? Esse gráfico aqui, ó, apresentado com a imagem da pessoa no Mar Morto, tá certo? Qual é a relação entre um e outro? Galera, como eu já expliquei para vocês aqui, ó, na medida, segundo o gráfico, na medida que a porcentagem de sal aumenta, a densidade também aumenta, tá certo? Por isso que essa pessoa consegue flutuar, porque no Mar Morto, pela quantidade de sal que é elevadíssimo, a densidade da água também aumenta. Por a densidade da água aumentar, a pessoa consegue flutuar lá no Mar Morto, tá certo? Então, aí vocês respondam aqui, ó. Como a água do Mar Morto apresenta elevada salinidade, sua densidade será maior que a da água de torneira ou até mesmo maior que a água de outros mares. Por essa razão, embora uma pessoa consiga boiar com facilidade nas águas do Mar Morto, ela não consegue fazê-los em águas de outros locais, tá certo? Valeu, galera. Galerinha, vamos aqui para nossa última questão, a questão 7. Ela diz o seguinte, ó, um parafuso metálico com massa de 21 gramas foi mergulhado em um recipiente com água, figura A. Estão vendo aqui, ó. Isso fez com que o nível do líquido subisse, figura B, ó, certo? Conforme mostram as figuras ao lado. Ó. Galera, ó, como vocês estão vendo aqui na figura A, o volume da água era de 50 centímetros cúbicos, tá? Depois que foi colocado o parafuso dentro, o volume aumentou, foi para 52,7 centímetros cúbicos. Ou seja, teve um aumento de 2,7 centímetros cúbicos, certo? Elevou o nível dessa água, tá? Aí diz assim, vamos ver o que ele vai querer. Considerando que o volume deslocado da água corresponde exatamente ao volume do parafuso submerso, este parafuso pode ter em sua composição apenas o material ferro, cuja densidade é 7,9 gramas por centímetro cúbico. Explique. Então, galera, nessa questão ele quer saber o seguinte. Ele quer saber se a composição desse parafuso ele é formada apenas de ferro, certo? Ele deu a densidade do ferro, 7,9 gramas por centímetro cúbico.
Para isso, a gente tem que saber a densidade do parafuso, tá certo? Se a densidade desse parafuso der o valor de 7,9 gramas por centímetro cúbico, isso quer dizer o quê? Que o parafuso tem apenas ferro na sua composição. Se der um valor diferente, beleza? Se der um valor diferente, ele tem outros materiais, outras composições, além do ferro, tá bom? Então, para isso, a gente tem que encontrar a densidade do parafuso. Ó, eu fiz essa questãozinha aqui, ó. Densidade do parafuso. Densidade, o que é? A fórmulazinha massa dividido pelo volume, tá certo? A massa ele deu aqui do parafuso, ó, 21 gramas. Então, vocês pegam 21. E o volume, galera, foi justamente o volume que foi aumentado, ó. Bem aqui ele diz, considerando que o volume da água corresponde exatamente ao volume do parafuso submerso. Ou seja, o volume é de quanto? De 2,7 centímetros cúbicos, é o volume que foi aumentado. Aí vocês pegam 21 dividido por 2,7, corresponde ao que? A densidade do parafuso é 7,78 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do ferro é 7,9. Isso a gente concluiu o quê? Que esse parafuso, ele, na sua composição, não tem apenas ferro, tá? Então, aí vocês botam essa resposta aqui na conclusão, ó. Como a densidade do parafuso é menor que a do ferro, conclui-se que ele não contém apenas ferro em sua composição. Ou seja, ele apresenta outras composições nele, tá? Gente, eu vou querer dar um visto nessas questões que foram corrigidas, tá? Quando a gente retornar, vai valer pontos. E coloca uma data de hoje que foi corrigida. Valeu, galerinha.